Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Volta com o programa Norte em Ação, agora nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa a Annelise Lopes, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista e hoje vai abordar uma temática que muito se fala, muitos experimentam essa situação, mas não tem assim uma ideia muito clara dessas questões todas, situações que sonham, né, o déjà vu mais corriqueiramente falado, e também a questão que se dá aquela conotação importante, que é a vivência, né, desses fatos aqui e o que isso realmente representa dentro dessa área de atuação. Tudo bom, Annelise? Tudo bom, César. É um prazer estar aqui de novo. Né? Sempre gratificante poder falar sobre esse assunto que interessa a todos, né? A nós, inclusive. Inclusive, é a curiosidade que existe, né, do ser humano com relação a isso, porque são desafios, porque é uma área muito abrangente e com muitas situações assim que se colocam, e a questão da premonição, né, desses fatos que se vivencia, como a pessoa tem a impressão já ter estado em tal lugar e de repente sonha com alguma coisa, depara com aqueles fatos, identifica a situação, reconhece pessoas que nunca viu e tem a impressão que já teve, né, contato com aquela pessoa, enfim, situações assim que todos nós vivenciamos e ficamos intrigados, inclusive, com relação a isso, e nesse sentido, gostaria, claro, que você explicasse o que ocorre de fato nessas questões. Bom, déjà vu é uma expressão que vem da linguagem francesa, né, que quer dizer já visto. Então, não tem como a gente falar do déjà vu sem realmente entrar num campo que é bastante vasto, que é a parte da questão, digamos, espiritual, da sensibilidade, dessas coisas todas, como tu abordaste agora, a sensação de já ter passado por aquele lugar, sabendo, ou pelaquela situação, sabendo que tu não passou por aquilo. Conscientemente tu não passou por aquilo, né? Porque a sensação é que tu passa por determinados lugares ou situações ou pessoas, parece que tu já conhece. Então tem toda uma questão realmente muito maior por trás, né? E que precisa ser entendido, até para a gente não fazer algumas confusões, porque às vezes até as sensações de sonho, parece que tivemos sonhos e aquilo tu tem a nítida impressão que realmente aconteceu. Então o déjà vu, ele é a sensação de que tu já passou por aquilo, né? Nós todos temos uma sensibilidade e temos que abordar a questão da reencarnação, né? Então, nós estamos em mais uma encarnação, vivendo num corpo físico, situações necessárias, enfim, com pessoas
que provavelmente em outras encarnações também já fizeram parte da nossa vida, do nosso contexto e tal. Então, a sensação de tu já ter, muitas vezes, visto aquela pessoa, conhecido aquela pessoa, está gravada na nossa memória inconsciente, né, no nosso inconsciente. Então, muitas vezes tu já passou por aquilo, mas conscientemente tu sabe que não aconteceu. O que acontece muito? Nós, ao dormirmos, né, nós descansamos o corpo físico, mas o espírito ele sai do corpo, né? E ele vai vivenciar outras situações. E tudo aquilo que, na verdade, acontece no plano físico, ele já aconteceu em algum momento no plano espiritual. Ou seja, quando a gente pensa, plasma a situação, né? Então, provavelmente, quando tu vivencia aquilo, a sensação que vem é que tu já passou por aquilo, porque o teu espírito já passou por aqui, realmente pelaquela situação, né? Então, vem a sensação de que realmente eu passei por aquilo. Sim, tu no físico, na matéria, está passando pela primeira vez, porém o espírito já passou por aquilo. Então, o que acontece? Nós vivenciamos muitas coisas, né? Primeiro no plano espiritual, extrafísico, e depois no plano físico. Por isso muito essa sensação de já ter vivido aquilo. E também não podemos deixar de abordar a questão de que se tu está vivendo uma encarnação nesse momento atual, e que pessoas que fazem parte do teu contexto já fizeram parte da tua vida em outras encarnações, embora haja o véu do esquecimento, como se diz, nós não lembramos exatamente quem foram aquelas pessoas no passado e que faz parte desta encarnação, mas os inconscientes se reconhecem, a tua energia reconhece a energia do outro. E como é que se dá isso? Ao olhar para a pessoa, os olhos, que costumamos dizer que é a janela da alma, ele reconhece aquela pessoa, de quem, não necessariamente exatamente como e quem ela foi no passado, mas ela sabe que aquela pessoa já fez parte da sua vida. Então, muitas vezes a gente se liga por afinidade e também nos ligamos por uma diferença do passado. E conforme o que aconteceu lá naquela encarnação, é o que a energia que tu vai emanar nesta. Então, se tu viveu com aquela pessoa alguma coisa muito legal, alguma coisa muito boa, tu vai ter uma afinidade aqui sem explicar exatamente por quê. Se por um acaso algo aconteceu que não foi bom lá no passado, vai acontecer de que aqui tu vai ter uma repulsa por aquela pessoa. E tu não sabe explicar. Muitas vezes tu diz assim, eu gostei tanto daquela pessoa e eu não tive tanto contato, a gente nem conversou, enfim. Mas também tu pode dizer assim, eu não sei porquê, mas eu não consigo me afinizar com essa pessoa, tem alguma coisa que acontece. Algumas pessoas até dizem assim, né, o dito popular, o meu santo não casou com o santo daquela pessoa. Mas é uma questão bem de energia mesmo, né? A sensibilidade, porque o meu campo, nesse momento, ele está tocando no teu campo energético. E se tiver alguma coisa, alguma diferença do passado, nós vamos nos repelir. Por algum motivo, tu vai olhar e vai dizer, eu não gostei. E se tivesse isso mesmo, tu não me chamaria mais nesse programa para a gente conversar, já que eu vim tantas vezes aqui, né? E isso é uma coisa que acontece muito com as pessoas, direto. Por isso os conflitos, por isso coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, situações muito complicadas que a gente vê aí na rua, por exemplo, que as pessoas brigam por nada, por motivos pequeninos. E a gente, mas como isso? O que levou aquela pessoa que é tão equilibrada, tão centrada, enfim? Mas naquele momento,
ao olhar para aquela pessoa, e nós vivemos num plano denso, isso é muito importante, né? Onde tem raiva, onde tem mágoa, onde tem ressentimento, sentimento de menos-valia, e isso entra em ressonância com as características dessa personalidade da pessoa e faz com que ela haja de uma forma que ela, racionalmente falando, ela mesma repele a sua atitude. Porque há de convir que para te cometer uma grande bobagem, tu precisa de segundos. E esses segundos, muitas vezes, eles vão fazer com que tu perca a tua encarnação, que tu perca a tua vida promissora, né, para o resto dessa encarnação. E aí tu vai ter que vir de novo, passar por situações muito semelhantes com aquelas pessoas, em outras roupagens, de outra forma, mas tu vai ter que passar por aquilo novamente. Então, isso tudo é bem complexo, é uma coisa muito interessante de se entender, porque muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu estou ficando meio maluca, porque acho que já passei por isso, mas eu sei que racionalmente eu não passei por isso. Realmente tem aspectos muito importantes a serem considerados, como bem falaste, é uma complexidade, até porque existem várias interpretações para essas questões. Sim, em exato. Si. Mas aqui, estamos hoje conversando com a Annelise Lopes, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista, tratando aqui do tema déjà vu, né? Ou seja, aquela sensação de já ter vivido um momento e a percepção que conscientemente não ter passado por lá. Como ela bem colocou, e de fato realmente tem situações bem características aqui que a gente deve levar em consideração até para as reflexões. E evidentemente que a questão que fica, e o pessoal se pergunta, se existem, né, pessoas que têm mais sensibilidade e como identificar. Sempre fica essa pergunta, né? Porque, na verdade, a ideia que se tem é que todos temos essas sensibilidades, alguns em maior grau e menor grau, mas todos temos. Eu gostaria que tu explicasse isso. Exatamente isso, César. Todos nós temos essa sensibilidade. Alguns têm mais, algumas pessoas têm menos, enfim. Mas todos nós temos, né, de sentir, na verdade, nós vivemos num mundo de energia, tudo é energia. Então, algumas pessoas, elas vêm com uma sensibilidade mais aprimorada, outras não tanto, mas não deixam de sentir. Algumas pessoas que têm essa sensibilidade um pouco mais apurada, elas ficam atentas para isso, né? E no momento que elas estão atentas para isso, elas começam a perceber os sinais que o universo nos manda. Porque, embora exista toda uma questão por trás, né, de véu do esquecimento, tu não sabe exatamente o que tu veio fazer aqui, qual é a tua missão, mas nós não estamos à deriva em nenhum momento. E essa sensibilidade que temos faz com que a gente seja norteado para aquilo que nós precisamos. Porque nada é por acaso, exatamente nada é por acaso. Tu nascer numa determinada família, tu ter uma determinada profissão, tu casar com uma determinada pessoa, enfim, todas as coisas que acontecem na tua vida, existe um porquê. Embora também exista o livre-arbítrio, que tu faz escolhas, né? Mas tudo existe um porquê. Então, essa sensibilidade existe com todas as pessoas. Algumas ficam atentas e se dão conta dos sinais que acontecem. Eu costumo dizer assim, a partir do momento que tu ouviu alguma coisa mais que 2 vezes, que tu viu uma pessoa mais que 2, 3 vezes, alguma coisa quer te dizer. Então, fique atento, porque existe uma história. Né? Existe uma história ali que nós temos que observar bem, porque a nossa vida pode estar muito integrada a estas situações, a estes sinais, e que nos levam normalmente a situações boas. Se nós estarmos atentos, levam-nos a situações boas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tu imagina que tu saia daqui, nesse momento, tu vai embora para tua casa e tu sempre pega um determinado caminho.
Sempre tu pega um determinado caminho. Hoje, te deu um clique e tu, né, aquela coisa assim, eu vou pegar outro caminho hoje, que tu nem sabe exatamente por quê. Naquele momento, às vezes, as pessoas assim, mas não, vou ir pelo mesmo caminho que eu estou acostumado. Outros, não, vou fazer outro caminho. E acabam indo por outro caminho. E daqui um pouquinho, tu liga o rádio e tu ouve, deu um acidente assim, naquele determinado caminho que tu estava acostumado a ir. Algumas pessoas que não estão muito atentas para esta sensibilidade, naquele momento pensam, não, eu sempre faço esse caminho, não vou. Não ouvem aquela vozinha que diz, né? Às vezes a gente diz assim, tem uma vozinha que diz, faz isso, faz aquilo. E aí acabam indo pelo aquele lugar e acabam se envolvendo com aquela situação ruim, traumática, enfim. Então, a sensibilidade, ela é muito importante para isso. Ela, de certa forma, ela vai nos norteando. É como se nós estivéssemos de olhos fechados, né? E tateando as coisas. Se tu tiver calma, tu vai sentindo pelo tato o lugar por onde tu tem que ir. Se tu não tiver calma, de olhos fechados no escuro, tu vai bater nos obstáculos, tu vai te machucar, e isso não é bom, né? Então, a sensibilidade, ela existe para todos, mas alguns estão mais atentos, aperfeiçoam isso, e outros não. Não, de fato, realmente tem aspectos muito importantes a serem considerados, e claro que a pergunta que fica aqui é como podemos saber se existem essas características diferenciadas em cada um, e o motivo disso. Se existem características diferenciadas, a sensibilidade em cada um diferenciada, sim, existem, claro que existem. E aí a gente vai ter que entrar bem num campo a nível extrafísico, né, a questão mais espiritual, enfim, falando sobre isso. Então a gente vai entrar num campo que daí a gente vai trocar a palavra de sensibilidade para, digamos, uma mediunidade, tá? Todos nós temos essa sensibilidade, todos nós temos essa mediunidade, mas nem todo mundo é médium, tá? Porém, existem aquelas pessoas que têm uma usada, que é aquela coisa que vem em um pensamento, e aí, como isso que eu te citei agora há pouco, e tu acaba te norteando por isso, estando atento. Tem aquelas pessoas que têm uma mediunidade para poder enxergar coisas que outras não veem. Existe sim, a gente sabe. Existem pessoas que escutam, né? E isto depende de cada um, né? Algumas pessoas não têm tanto a intuição, mas têm a clarividência, a questão de escutar, enfim. Então, isso é muito complexo também, mas a maioria das pessoas é realmente uma questão mais de intuição, né? Até porque, assim, enxergar, nós não enxergamos o extrafísico, nós não enxergamos só as coisas boas, nós enxergamos também aquilo que não é bom. E como nós estamos num plano muito denso, a facilidade de ter coisas extrafísicas, coisas que a gente não enxerga, que não são legais, que não são boas, é muito grande. Então, tu tem que estar muito preparado para isso. Daí, tu tem que realmente te preparar em lugares específicos, enfim, para que tu possa enxergar estas coisas sem se apavorar, sem ter tanto medo. Eu costumo sempre dizer que, na verdade, o medo, muitas pessoas têm medo, né, de enxergar coisas que de repente, nós estamos aqui vendo mesa, cadeira, enfim, mas tem muito mais do que isso aqui. Tem pessoas que enxergam, outras não. E aquelas que enxergam, muitas vezes não estão preparadas e têm medo, muito medo. Só que quando tu começa a buscar o conhecimento, tu começa a ler sobre isso, esse medo cai por terra. Porque tu aprende a lidar com essas situações também, né? Se nós formos falar, por exemplo, de Valdo Pereira Franco, né? Ele é um médium bárbaro, ele enxerga muita coisa. Mas ele consegue ter o discernimento. Algumas coisas ele não faz, por exemplo, dirigir, ele não dirige, porque seria bem complicado, imagina, daqui a um pouco ele
tem um ser encarnado ali e tem um desencarnado ali, né, no meio do trânsito, e aí? Então, às vezes, a gente aprende a lidar com determinadas coisas, sabendo que algumas coisas tu vai ter que evitar e outras tu vai tranquilamente poder andar pelo mundo tranquilo, normalmente. Mas esta é realmente uma sensibilidade muito forte. De fato, tem situações aí que você coloca e que provoca, evidentemente, uma série de reflexões em cima disso, além, evidentemente, das questões de opiniões, né, que também divergem e convergem nesse sentido. Né? Então, exatamente. A gente sempre procura aqui dentro do programa fazer com que as pessoas tenham a liberdade de expressão e possam trazer, né, o seu conhecimento, inclusive para contribuir, né, que seja para fazer uma reflexão sobre os assuntos, porque, na verdade, as percepções, elas são latentes, né? As pessoas têm a consciência mesmo que elas neguem as situações. Mas é por isso, então, que a gente procura, né, sempre buscar dentro do universo de pessoas que estão preparadas para isso, soluções, indicações e orientações, e é justamente nesse aspecto que nós vamos ingressar agora, né? A Annelise Lopes, aqui, que é psicoterapeuta reencarnacionista. E, evidentemente, já dentro dos minutos finais aqui, eu gostaria que você fizesse essas considerações e orientações para essas pessoas que passam por isso, como é que elas devem tratar. Evidentemente, já deu uma parte, né, dessa orientação, mas eu gostaria que tu agora substanciasse isso e desse até a tranquilidade, né, para as pessoas que estão lá nos assistindo nesse momento e se identificando com isso. Certo. É importante realmente a gente falar que hoje eu estou falando, né, como psicoterapeuta reencarnacionista, trabalhando os conceitos de reencarnação dentro de determinados assuntos, mas existem muitas outras linhas, existem inclusive questões científicas que falam sobre isso, a linha da psiquiatria, enfim. Mas a minha abordagem é dentro da questão da reencarnação mesmo, né. Então, o que acontece? Muitas pessoas passam por determinadas situações, por exemplo, o primeiro assunto que nós tivemos, que é o déjà vu. Eu tive várias situações, né, e eu me lembro, assim, especificamente, de uma moça que me procurou há alguns anos atrás, uma pessoa que já tinha um certo conhecimento, né, espiritual, enfim, mas nada muito aprofundado. Ela, num determinado momento, ela começou um relacionamento afetivo, e ela disse que de um tempo para cá começou a ter, principalmente quando eles saíam para viajar, ela começava a ter pensamentos e uma sensação de medo, alguma coisa de acidente. E aquilo começou a incomodar muito, porque começou a interferir na vida dela. É uma pessoa que precisava viajar, enfim, né? E ela disse que precisava resolver isso. A sensação era que alguma coisa já tinha acontecido no passado, porque ela revivia o sentimento no momento que ela tinha que viajar. E aí, então, nós fizemos um trabalho com regressão, e realmente ela foi direto, né? Ela acionou uma memória inconsciente, onde numa encarnação passada ela já tinha vivido um relacionamento com essa pessoa e eles tiveram, num determinado momento, um acidente muito grave, onde ela desencarnou, teve toda uma questão de perder família, filhos, enfim. E aquilo ali começou a ser retratado exatamente no momento em que eles começaram esse relacionamento. E aí, aquilo que nós estávamos falando, os inconscientes se reconheceram. Ela muito mais, porque a sensibilidade era muito mais aguçada, e ele nem tanto. Mas ali começou a desenvolver todo o sentimento daquilo que foi vivido lá naquela encarnação passada. Então, a gente costuma dizer que começou a ter uma sintonia com a encarnação atual, com a encarnação anterior, e cada vez que eles tinham que viajar, isto era acionado com mais força, e o sentimento vinha todo. Através da regressão, nós fizemos esse trabalho, ela conseguiu entender, né, é cortado essa sintonia.
Através desse entendimento, começa a se trabalhar em cima disso em consultório, em terapia, para que ela não sinta mais, né, aquele sentimento de lá aqui, porque eles vieram novamente para ter essa encarnação junto, para terminar alguma coisa que provavelmente tenha terminado lá. Então, vamos agradecer mais uma vez aqui a participação da Annelise Lopes, psicoterapeuta reencarnacionista. Inclusive, vou colocar um telefone, caso você queira obter mais informações. É o 3028-6981. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Bom, assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. Che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade.